Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, retorno do feriado, dia 16 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo existente. O conteúdo novo, sempre você vai ser avisado se deixar o sino das notificações ativado. E o conteúdo existente, conteúdo de aprendizado. Por falar em aprendizado, hoje às 19 horas, para quem se inscreveu nessa última turma do curso, que encerrou as inscrições ontem, daqui a pouco, às 19 horas, tem live exclusiva, que é mentoria coletiva para os alunos do curso. Primeira mentoria. A próxima vai ser lá no dia 27, num sábado. Vamos então aqui na análise de hoje, falar aqui do Ibovespa. Depois disso eu vou falando aqui de mini índice e mini dólar, na sequência PTR4 vale 3, Itub 4, SUSB 3, PK 3, PRIO 3, MGLU 3, LAME 4 e CSNA 3. Bovespa hoje, hein? Enfim, fez o... Quem assistiu aqui os comentários aqui, não só do radar da semana, não só na questão também da análise de fechamento de sexta-feira, ou mesmo aqui nos stories, que eu estou botando aqui a setinha, @devinvest lá nos stories, perdeu a mínima, já tinha gerado um sinal negativo, a leitura já que era, não estou conseguindo ver força para cima, tivemos aqui 2 semanas negativas, 2 semanas positivas, agora fico com a expectativa da gente ter algo mais para baixo. Enfim, antes de dar início geral aqui, eu vou rodar a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento, agradeço demais sua valiosa audiência. Então vamos lá, Ibovespa no pregão de hoje queda de 1,82%, já tinha gerado um sinal de topo no pregão de sexta-feira, voltou do feriado, caindo aí, perdendo a mínima, logo no início do pregão perdeu a mínima do pregão anterior, aí coloquei de novo numa chamada para o radar do mercado, que era às 10h45, coloquei falando já, Ibovespa perdeu a mínima do pregão anterior. O que significa isso? Que vai despencar? Não é essa a questão. O quanto vai despencar, se vai cair forte, se vai ficar de lado. A questão é, gerou um sinal que aumenta a probabilidade de ter algo para baixo ou mesmo lateral, que aumenta o risco de posições compradas, pelo menos de curtíssimo prazo. E aí o Ibov foi lá e acelerou essa queda, aumentando a chance de queda, já perdeu até a mínima da semana passada. Não anulou ainda está dentro, não pode ficar aqui de lado? Pode. Mas pela forma como está começando o movimento, aumentou a probabilidade de perder essa região de suporte. Região essa localizada na faixa 103.400, vai botar 103.500 a 102.900, mas sendo mais exato 103.412 a 102.835. Então o caminho mais provável seria isso. Enquanto o Ibovespa não mostrar nada diferente disso aqui, o que é o Ibovespa mostrar algo diferente disso aqui? É ter alguma sinalização de um fundo em cima do suporte aqui, ou seja, superar a máxima, quebrar a sequência de máximas descendentes, após aqui pelo menos mais uma máxima descendente, mas o ideal é que tenha mais máximas descendentes para demonstrar que perdeu força após 2 pregões mais fortes de queda. Então, por enquanto, mais provável a gente ter algo mais para baixo, que ainda não vejo com algo tão ruim assim, a gente buscar uma região na faixa de 101.300, 101.400, até podendo vir a testar o número redondo dos 100 mil pontos. Que eu já venho falando desde o início do mês. Quem vem acompanhando aqui as análises de fechamento já lembra disso, eu falando desde o início do mês sobre a questão de ter uma nova mínima e a forma como se começar a subir a partir daqui eu não vejo com bons olhos. Quem lembra disso aí pode escrever nos comentários. Participe aí. Vamos lá agora falar dos futuros. Gráfico de 60 minutos. Mini índice pancada para baixo, ou seja, abriu subindo, beleza. Se gerar sinalizações de alta acima dessa região, até comentada também no Giro dos Futuros, que é um vídeo que a gente coloca dentro aqui do aplicativo lá do Devinvest, todo dia entre as 9 e as 10 horas da manhã, e também comentei nos stories, falando sobre a questão de acima da região dos 250 a 330, ficaria mais para buscar a operação de compra. Se voltasse para baixo dessa região aqui, ó, região comentada inclusive na sexta-feira, para baixo ali dos 720, ficaria muito mais para buscar a operação de venda. Pancadaça para baixo, sobe, já gera topo descendente, segue aqui apontando mais para baixo. O caminho mais provável é perder aqui.
Aí pode perder aqui fazendo isso aqui, depois fazer isso aqui, ou pode perder direto. Aí não iria tão longe no primeiro momento. Mas enfim, abriu caindo o próximo pregão, gerou topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em venda. Abriu subindo, superando essa máxima aqui, enfim, gerando alguma sinalização de alta, se proporcionar fundo ascendente, que é o gráfico de 10 minutos, fundo ascendente acima da média móvel de 3 períodos ou num gráfico de 10 ou de 5 minutos, dá para se buscar a operação de compra, sem exigir tanto para cima, visto que o cenário é mais negativo. O movimento do gráfico de área de baixa, G60 está dando movimento de baixa, teria que ter, vou botar aqui G60 certinho, teria que ter realmente um sinal de fundo ascendente para buscar essa operação de compra, que é justamente o fundo ascendente no G10 ou no gráfico de 5 minutos, no G5, acima da média móvel de 13 períodos. A alternativa de entrada, sabendo que a resistência principal vai ficar ali na faixa dos 105,650. E o suporte principal, se abrir caindo, vai estar em 104,710. No dólar, o dia de hoje é de alta, conseguiu confirmar a sinalização de fundo em cima daquele sinal bom lá da sexta-feira, de devolver boa parte da queda da quinta-feira. E isso tudo acontecendo em uma região aqui de suporte média móvel 3 períodos. Tem uma região mais relevante ali perto dos 383, mas está parando em cima desse patamar e gerando um processo de subida. Está dentro do movimento de subida, só que dentro ainda, entre as médias aqui, não dá para se esperar muita coisa num primeiro momento. Resistência mais próxima aqui, tirando a questão dos ajustes, na faixa dos 540,5. Pelo gráfico diário, 540,5, média móvel 3 períodos, 534,5 aí, por volta de 534,5. Levando isso para o intraday, pensando no próximo pregão, dá para perceber no G60 que a tendência é de alta. Hoje mesmo, se o dólar viesse para cima desse nível aqui, passasse a proporcionar sinalizações de alta acima desse nível, ficaria um pouco mais para compra, acima de um nível de 423,5. Vê aqui, faz um fundo ali ascendente e continua dentro da sua tendência de alta do G60. Se abrir subindo, foca em compra. O ideal é que essa compra de day trade no dólar no próximo pregão seja feita através de sinais de alta acima da região aqui em torno dos 520. Fundo ascendente, pivô de alta ou um sinal de alta que você costuma utilizar acima dos 520, na minha opinião, seria um pouco mais interessante de executar, tentando a melhor relação risco-retorno na operação. Por outro lado, se abre caindo e passa a proporcionar sinal de topo descendente ou até mesmo pivô de baixo, mas principalmente topo descendente abaixo dos 508,5, vai ficar mais para venda. Aqui é o gráfico de 10 minutos, ou seja, 508,5 por aqui assim, ó, ainda tem até um valor mais abaixo aqui na faixa 506,5. Enfim, 508,5, 506,5, abriu caindo, saiu dessa lateralização. Gerou topo descendente, foco em venda de day trade. Abriu subindo, passou a gerar sinalizações de alta acima dos 520, preferencialmente foco em compra de day trade. É isso aí, seria o alinhamento no início do próximo pregão. Lógico que dependendo da abertura do próximo pregão, tanto para o índice quanto para o dólar, é só assistir o giro dos futuros aqui dentro do aplicativo DV Invest, falando do mini índice, do mini dólar, qual o cenário ali para compra, para venda após a abertura do pregão. Seguindo aqui então para falar agora de PETR4. Lembrando, deixe seu like, seu joinha, se essa análise é hoje para você em termos até de aprendizado e leitura do mercado. E para quem também viu aí mini índice, mini dólar, deixa o comentário aí se está sendo útil para você de alguma forma também essa leitura aqui que a gente faz diariamente. PETR4, dia de hoje, alta de 1,04%. Deixa eu só dar uma olhada se já saiu aqui do leilão. Ainda está dentro do leilão de fechamento. Ainda está para sair aqui, ainda pode alterar um pouquinho, mas enfim, alta de 1%, em torno de 1%. Já vejo possibilidade de compra aqui, só se for pelo gráfico 60 minutos. Ou seja, a primeira forma aqui seria comprar um fundo ascendente em cima do nível de suporte que já gerou um martelo, foi lá e conseguiu subir. Se fosse conduzindo através do primeiro, segundo, terceiro candle do movimento stop aqui embaixo, já teria saído dessa posição pelo G60. Qual outra forma? Abriu caindo aqui, gerou um novo sinal de alta, possibilidade de arriscar a operação de compra. Ou ficou aqui de lado para o G60, gerou superação na máxima, um pivô de alta, dá para também arriscar a operação de compra. Falando de operações mais curtas pelo G60, pode ser até inclusive de day trade. Pelo gráfico diário eu aguardaria algo mais para se proporcionar um fundo, um pivô de alta já no gráfico diário, acima da média móvel 3 períodos, acima dessa região dos 27,20.
Quem está comprado no swing trade aguardaria mais um pregão para depois tirar o stop daqui desse ponto para baixo da mínima do próximo pregão, seria da mínima de quarta-feira. Lembrando que a Petro está dentro de uma tendência, na minha opinião, indefinida, de curto prazo. E Vale 3, no dia de hoje nós temos aqui uma queda, tivemos uma queda de 2,88%, ainda está dentro aqui do leilão. E perdeu a mínima do pregão passado, segue apontando para o suporte aqui que é um gap, 66,28, bateu em 66,19, então já bateu no fechamento do gap, não no completo que seria em 65,69, abaixo disso o próximo suporte só lá por volta dos 64,11 a 64 reais. Tem algum sinal de compra da Vale? Não consigo ver. Eu fico mais interessado em Vale comprar fundo ascendente acima da média móvel 3 períodos pelo gráfico diário. Então não vejo entrada ainda nesse momento na Vale 3, nem pelo gráfico semanal gerou um fundo ali no gráfico semanal que seria ainda descendente. Então a tendência continua mais alinhada para baixo, na minha opinião, em cima de Vale 3. Depois disso eu vou falar de Itube 4, que no dia de hoje apresentou aqui uma queda em torno de 1,04%. Então, fechamento aqui da queda de 1,04%, força para cair, perdendo fundos anteriores, tenta subir, gera um grande candle de alta, não anda, não faz nova máxima, e fica aqui enrolado na média. Perdeu isso aqui, vai aumentar a probabilidade de ter algo mais para baixo. Perdeu isso aqui o que, Dalton? R$ 22,38. Oscilou para baixo desse patamar, aumenta a probabilidade de continuar caindo, aí a gente pode olhar um pouco mais para a região aí dos 21,75 e abaixo disso o suporte mais significativo vai ficar em torno dos R$ 20,80. Então, primeiramente aqui assim, depois aqui. Tá, tem um suporte mais próximo? Tem até esse suporte aqui, ó. Mas se perder isso aqui, é um pivô já em cima desse patamar, então aumenta a chance de ter algo mais para baixo. Gera alguma possibilidade de abrir compra aqui em Tube 4? De swing trade para mim não, porque não tem uma tendência de alta configurada, não consigo visualizar ainda. Por mais que possa subir, eu não consigo ainda ver algo que aumente bastante a probabilidade de ter esse movimento de subida ou que gere uma boa relação risco-retorno se eu assumir um risco aqui agora, comprar o ativo aqui agora. Então é dessa forma que eu costumo trabalhar. Então não consigo visualizar isso agora na ação. SUSB3, alta boa, alta de 3,5%. A ação conseguiu aqui entrar na região de resistência dos 52,80, que já fechou acima, até o patamar dos R$ 54. Essa faixa aqui de preço, zona de resistência de Suzano. Para quem está comprado, como já tem 3 candles aqui para cima, eu colocaria facilmente o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Lá na faixa dos 51,52 deixaria o stop, ou seja, stop de proteção. Se resolver fazer isso aqui, eu pularia fora da operação comprada de curto prazo. E para abrir uma operação de compra de curto prazo, eu compraria hoje ou amanhã, enfim, hoje não dá mais tempo, né? Mas no próximo pregão, a partir do próximo pregão, não compraria. Por mais que ela suba mais, beleza, deixa subir. A partir do momento que começar a gerar sinal de alta já acima pelo menos dos 52,80, me interesso mais para compra em Suzano. Enquanto isso não acontecer, eu ainda continuo dando uma olhada ali no semanal, algo assim como sendo um caminho mais provável. Não é o que é a certeza, mas falando de probabilidade, lembrando que a probabilidade pode ser revertida ou eu mesmo posso estar errado na minha leitura. Após isso, vou falar aqui agora, então para mim assim, tá bem, a tendência no semanal é mais para baixo, no YouTube. Diário, falar de tendência aqui, falar assim, ó, rompeu isso aqui para cima, mas para mim, para gerar uma tendência realmente de alta, precisa fazer isso aqui, fundo ascendente ali para cima dos 52,80 e mais um pivô de alta acima desse patamar. PK3, a ação que foi a mais voltada hoje aqui nos stores, @dvinvest. Então foi ativo mais voltado aqui nos stores lá, PK3 ou LWSA3, foi a PK3. Ação estava subindo bem, chegou a subir aqui na faixa de 6,8%, em torno disso, e fechou com alta de 1,45%. Poxa, e agora? Entro comprando? Não vejo compra. A ação perdeu um grande candle de alta no semanal, eu já falei dela no radar da semana. Até era uma das possibilidades se perdesse essa mínima de trabalhar numa venda. Dá para fazer essa venda aqui? Até dá. Tem um risco um pouquinho maior, porque assim, foi lá em cima para vir perder aqui essa mínima, daí eu perdesse já direto.
Agora, o que, que me interessaria ainda mais para abrir essa venda? Ué, se o papel ficar aqui pelo menos tentando subir de maneira fraquinha assim, ó, fazendo um desenho parecido com esse aqui. Depois perder aqui essa mínima, aí sim o mínimo mais fazer a venda aqui, tentando pegar algo para baixo. Então ainda eu olho com a expectativa mais de queda, de perder a mínima de tudo aqui, a PK3. Por mais que o dia de hoje tenha sido de alta, perder os 22,70. Ainda olho dessa forma, pode até não acontecer isso. Mas como é que eu olharia para abrir compra nesse papel? Depois que vier aqui, gerar algum sinal de fundo ascendente acima da média. No mínimo isso aí. No mínimo. Então não me interessa ainda agora pensando em compra em PK não. Prio 3, olha que interessante. Eu falei da PK3 no gráfico semanal, na questão de ter feito um grande candle de alta e ter voltado para baixo, ter feito nova máxima. Olha Prio 3 no gráfico diário. Grande candle de alta e não vai adiante, ou seja, força de comprador só em um pregão e não vai adiante e ainda perde a mínima desse candle. Isso cria assim um cenário que o caminho mais provável, mesmo que dê uma enrolada aqui, seria de perder essa região aqui. Então, baseado nisso, eu faço uma leitura de que aumentou o risco de eu comprar. Poxa, Dalton, mas está no suporte. Sim, está no suporte. Suporte na faixa dos 23,39, 23,40, enfim, bateu aqui. Opa, vou entrar comprando aqui e tentar pegar algo para cima. Se for aguardar a superação de máxima de um candle anterior, eu também não entraria porque está entre as médias. Eu evito fazer entrada entre as médias, em média de 3,62 períodos, evito fazer esse tipo de entrada. Então, e baseado na questão de buscar uma operação na expectativa de poder ter algo para baixo, eu aguardaria primeiro perder essa região. Pelo menos qual o cenário que mais me interessaria vendo? Isso aqui. E topo descendente ali para baixo da média, ou melhor ainda para baixo dos 23,40. O fato é, objetivamente, eu não abriria compra nesse momento em Prio 3. E se resolvesse abrir, não teria um exagero aí em termos de projetar um objetivo muito longo para cima. Ficaria antenado na questão de stop de proteção cada vez mais curto aí com o passar da operação. Depois de Prio 3, MGLU3, gráfico diário aqui, queda de 12,65%, pregão passado já cai 18,32%. Lembram da sexta-feira, nos stories que eu tinha colocado lá na MGLU3, falei aqui e citei os stories que ainda estavam ativos na sexta-feira, sobre a questão da gestão de risco. Inclusive o post de hoje aqui no Instagram vai ser sobre gestão de risco. Dá uma olhada lá, que é o momento mais adequado para você aprender sobre gestão de risco. Como é importante ter gestão de risco. Então você tinha várias formas, ou de não estar comprado, ou de comprar só se gerasse um fundo acima da média, ou se tivesse comprado de estabelecer algum stop de lucro aqui, ou stop de proteção de lucro se perder a mínima ascendente. Então teria saído ali na região de abertura de pregão da sexta-feira. E aí, quem estava ainda comprado tinha a opção de ou colocar um stop aqui, sendo objetivo, ou aqui embaixo. Enfim, é o que dá para controlar. Não dá para controlar o quanto vai cair. Não tem como controlar a gente controlar o quanto vai cair ou onde vai parar de cair e começar a subir. Não tem como. Então, baseado nisso, fica mais fácil da gente tomar as decisões, que é aquela que a gente tem controle. Sabendo que você não vai conseguir controlar o preço, a não ser que você tenha muito dinheiro para tentar sustentar, e olhe lá, em ativos de muita liquidez. Por isso que é bom a análise técnica focar em ativos de muita liquidez, você não vai conseguir fazer isso. Então, de maneira geral, foca no que a gente pode controlar. E é um dos pontos mais importantes de gestão de risco. Ativo está em tendência de baixa, está apontando mais para baixo, olhando para um gráfico mensal. Está chegando na região ali, ou já chegou basicamente na região dos 9,72, que é uma zona de suporte, primeira zona de suporte. Aí abaixo disso, vou olhar lá para a região dos R$ 8,31. Tem algum sinal de recuperação já na MGLU3? Ainda não. Só tem sinal de força, né? Olha o tanto que levou para subir. Quantos dias levou para subir? Em 2 pregões já detona tudo. Vendedores muito fortes ainda em cima do papel. Então não tem um sinal de entrada ainda no semanal, no diário, não tem nada. O que faria? Eu só observaria. No caso, pensando em compra, não faria nada nesse momento. Seguindo aqui agora para a Lame 4. Lembrando, se essa análise for útil para você, deixa um like, um joinha, agradeço demais. Lembrando, útil não significa dizer eu tenho que falar aqui para você que a MGLU3 vai subir, né? E se tiver comprado. Tem que mostrar a realidade, como eu sempre faço. Desde quando comecei aqui a análise de fechamento de pregão, que são mais de 11 anos fazendo isso. Então, e mais de 15 anos de mercado, então você pode ter aí, olhar todo o histórico aí para você ver como eu costumo trabalhar.
Lame 4, engolfo de baixa no pregão de hoje, tinha estabelecido ali uma tendência de alta mais ou menos, né? Semanal aqui sobe, 2 semanas aqui para cima, 2 para baixo, 2 para cima, e agora não sei, seria legal ela ficar aqui acima dessa região de suporte, média móvel 3 períodos, região de R$6, número redondo, ideal que sustente acima desse patamar. Mas gera uma compra aqui? Não, não geraria compra. Aquela questão de condução da operação, rompeu a resistência do topo anterior, voltou logo na sequência para baixo dessa mínima, já seria um sinal de saída se você comprou o rompimento, já seria o stop. Quer botar outro stop? Se perder a mínima do candle de hoje, confirmando o engolfo de baixo. O quanto vai cair, se vai parar de cair, a gente não vai ter o controle. Agora, como eu vou comprar esse ativo? Dá para buscar compra? Vai ter que aguardar alguns pregões aqui, na minha opinião, para buscar alguma entrada de fundo ascendente. E olhe lá. Não gosto muito do cenário dessa ação, principalmente olhando para um gráfico mensal. Olha essa região aqui que ela se encontra. Já bateu uma vez, já perdeu força. Já bateu 2 vezes, já perdeu força. Então ela tem que mostrar algum sinal de força por parte dos compradores. Lembrando o gráfico, o rastro aqui que a gente vê do preço é um sinal de força de compradores ou vendedores, que a gente tende a tentar puxar isso para a gente em busca de para que lado a gente atuar. Então aqui ainda não consigo visualizar algum sinal de força por parte dos compradores para entrar comprando essa ação de cara. Pode até subir, mas não bate ainda com a minha metodologia para abrir uma compra de imediato nessa ação. O fechamento para baixo da média e de 3 períodos e nova mínima vai aumentar ainda mais a chance de poder caminhar aqui para fechar esse gap de alta, que seria além do suporte dos 5,90 aqui onde está a média, próximo suporte 5,21 e 5,10. E por último aqui vamos falar de CSNA3, que no dia de hoje apresentou uma queda de 1,52%, deu uma puxada para cima no leilão, mas mais um papel que bate um nível importante de preço, CSNA, estou em CSNA3, desculpa. Então o papel gerou uma queda forte, 5,93%, bateu em cima da média, gerou ali um candle chamado de estrela cadente. Isso aí que seria o mesmo formato de um martelo, o mesmo formato do martelo invertido, mas se acontece lá no movimento de queda, ele é um martelo invertido. Se acontece dentro do movimento de alta, era uma estrela cadente, um dos padrões, padrão de baixo, padrão de alta. Nesse caso aqui, estrela cadente, um padrão de baixa. Confirmação do padrão perdendo a mínima do pregão de hoje, aquela questão. O que eu posso controlar? O stop. Eu posso controlar se vai subir hoje, se iria subir hoje ou não? Não, isso eu não posso controlar. Mas posso controlar se eu vou continuar comprado ou não se eu tiver comprado. Perdeu essa mínima, saída da posição comprada, ou se, para quem é um pouco mais agressivo, perda dessa mínima, venda, tentando pegar algo para baixo. Fechou abaixo já do gap, dos 21,46, vai aumentar a probabilidade de ter algo mais para baixo. Semanal, que poderia ser uma alternativa, lembrando que eu falei na dada semana, para se tentar pegar algo, papel que está em cima de um nível de suporte lá de retração do Fibonacci no gráfico mensal, 38,2%, teria que fazer o quê? Superar a máxima dessa última semana. O que fez? Não fez isso ainda, então não faz nada. Não compra, aguarda, vê se ela faz isso no decorrer dessa semana, que é menos provável após o pregão de hoje. Então o caminho mais provável aqui é essa ação perder a mínima aqui dos 20,57 e caminhar ainda mais para baixo. Aí caminhar ainda mais para baixo, a próxima região de suporte abaixo da região dos 20 tem os 20,60, que aqui está. Abaixo disso, R$ 18,50. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento. Desejo a você um bom descanso, ótima noite. Nos encontraremos amanhã, seja aqui dentro do aplicativo DV Invest ou também aqui na nossa interação pelo Radar do Mercado com Kaique e análise de fechamento aqui comigo. Um grande abraço a todos e até mais.